Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, né? A bomba aí que abalou o mercado na última semana, né? Foi o fundo imobiliário RBFF11, né? Que vendeu metade de sua posição no MXRF11, né? É um dos fundos imobiliários mais famosos, mais conhecido da Bolsa, né? Batendo atualmente aí quase 1 milhão de investidores, ou seja, 1 milhão de cotistas, né? Atingindo aí o seu pico aí na última semana, né? Batendo aí na casa de R$ 11. Então, alguns fundos que possuem MXRF11 na sua carteira, né? Ao perceberem que bateu o teto, né? Que é o valor de R$ 11, muitos aí estão aproveitando, né, para fazer o lucro, né, principalmente quem comprou muito barato lá atrás, na casa de R$ 7, né. Então muita gente aí já está vendendo, se desfazendo, né, que existe, quem sabe, uma tendência aí de redução, né. Segundo a matéria que saiu, né, diz que o fundo imobiliário RBFF11, né, vendeu metade de sua posição no fundo imobiliário MXRF11, né, conforme foi revelado em seu relatório gerencial de setembro, né, que acabou trazendo muita surpresa para todo mundo. Essa venda foi motivada por uma oportunidade pontual de alta no mercado, né, porque como todos observaram, o IFIX bateu a sua alta, né, e nas últimas semanas todo mundo tem observado uma queda. A operação foi realizada via block trade a um valor considerado atrativo pelo RBFF11, né? Inicialmente, o RBFF11 investiu neste fundo imobiliário, foi em março de 2020, né? Logo lá na pandemia, né? Ou seja, pegou esse fundo imobiliário em valores muito baixos, né? Ou seja, na casa dos R$ 7, né? Ou seja, pegou muito baixo, ou seja, conseguiu aí surfar nesse valor por um bom tempo, né? Aproveitando o cenário de mercado deprimido devido à pandemia e à escassez da liquidez, porque a maioria das pessoas estavam tirando esse dinheiro, né, com medo de uma grande crise financeira, a gestão acreditava que os fundos de papéis estavam em desconto em relação ao valor patrimonial e ofereciam um comportamento mais bem defensivo diante da situação macroeconômica, né? Ou seja, muita gente aproveitou que os bons fundos de papéis estavam em queda, despencando, e muita gente aproveitou e comprou, né? Ou seja, comprou na baixa justamente para vender na alta, né? No caso, no final da alta que está acontecendo agora. A venda resultou em um ganho de capital significativo para o fundo e contribuiu positivamente para os seus resultados. Em setembro, apresentou um resultado de 2 milhões, né, dos quais 1,9 foi distribuído como dividendo, equivalendo a 0,51 centavos por cota, isso gerando um dividend yield de quase 10%, né? A gestão projeta manter essa quantia até o final de 2023. Né? Além disso, a gestão deste fundo RBFF11 aproveitou a oportunidade de alta no mercado para continuar se desfazendo de outras posições que estavam em processo, mas que haviam sido pausadas devido à precificação dos ativos no mercado secundário. Atualmente, o fundo RBFF11 tem 96,1% de sua alocação em cota de outros fundos imobiliários e 6% em renda fixa, né? Como nós podemos observar, né? Quase 8%, né, do fundo RBFF11, né, era em MXRF11, ou seja, possui uma alta concentração, né, devido
a essa queda nos fundos de papéis, né, que é esperado principalmente para os próximos meses, com a queda aí do CDI, né? Então esse fundo, né, antes que a queda aconteça, já se desfez aí de metade das suas cotas, né, fazendo com que agora o BTLG, né, passasse para a primeira colocação, né, dominando a sua carteira, ou seja, todo mundo já girando a carteira, principalmente para os fundos de tijolos, né? E o BTLG aí está com um bom desconto, né? Então muita gente aí que está com os fundos de papéis sabe que vai ter uma queda nos próximos meses, já está desfazendo de algumas posições e já está vendendo para fazer o lucro, né? Para não sair perdendo, né? Isso acontece por quê? Porque justamente, né, se nós observarmos aí o MXRF11, ele bateu o seu pico, né? O seu pico aí é de R$ 11, né? E ao bater no teto, ele andou de lado, mas já tem uma tendência de descida, né? Ou seja, como boa parte da carteira do MX é em CDI, né? Então espera-se que aconteça uma queda no dividendo, né? E isso você já pode observar até nos últimos dividendos, né? Por exemplo, se você olhar nos últimos dividendos, né, desde o mês de fevereiro, vinha pagando aí 12 centavos, né, o que fez muita gente correr, mas quando foi aí no mês de agosto, né, já começou o processo de queda, né? E isso acontece, né, se nós olharmos aqui para trás, também acontece a mesma coisa, uma subida, né, bate lá no pico e depois cai, né? De novo, sobe, bate no pico e cai. De novo, sobe, fica um pouquinho no pico e cai, né? Ou seja, o que se espera aí é que nos próximos meses, né, o MXRF11 ele entregue um dividendo maior, né? Porque muita gente tem grande quantidade, né, principalmente grandes fundos imobiliários se desfazem, por quê? Porque o valor patrimonial por cota, ou seja, o que tem emprestado aí para dívidas, é aproximadamente R$ 9,87, né? E a cota atualmente está R$ 10,85, ou seja, um preço sobre o valor patrimonial de 1,1, ou seja, muito alto para um fundo de papel que é cíclico, né? Ele bate no teto e ele cai, né? Então muita gente aí tá, né, evitando comprar o MXRF11 nesse pico, né? Tá guardando o dinheiro para investir no MX, esperando a queda para poder comprar este fundo imobiliário descontado, né? Porque nesse preço de 1,10 você vai conseguir fundos imobiliários de papel muito abaixo de 1, entregando muitas vezes um dividendo bem semelhante ao MXRF11, né? Mas se você é um cotista pequeno, né? Cotista pequeno, né? Não venda os seus fundos imobiliários, né? Se mantenha aí na posição, né? Se você não compra, mas também não vende, ele é um excelente fundo imobiliário, não venda suas cotas, né? A não ser que seja extremamente necessário. Esses grandes fundos, eles fazem isso porque o objetivo deles é oferecer o maior lucro, ou seja, o maior rendimento para os seus cotistas, né? O objetivo deles é o outro. Seu objetivo não é oferecer o melhor rendimento para o seu cotista. Seu objetivo não é fazer trade de fundo imobiliário, né? Seu motivo é comprar e guardar, né? E se você comprou há um bom tempo, né, essa alta não lhe influencia, né, porque provavelmente você vai estar recebendo um dividendo bem maior do que esse, né, porque esse de 12% é para quem compra agora. Quem já está posicionado aí, quando ele estava R$ 9, quando ele estava R$ 8, quando ele estava até mesmo R$ 10, está com um dividendo bem alto, em alguns casos batendo até 14%, né? Então, fique atento aí quando surgirem essas notícias, né? Para um grande fundo de fundos, né? Ou seja,
um fundo que investe em fundos, girar a carteira é bacana. Então você tome cuidado quando vê essas notícias, né? Você não sair por aí vendendo as suas cotas, né? São estratégias diferentes, né? Fiquem ligados. Um abraço para todos vocês. Curta aí o nosso canal, comente para que nós possamos fazer com que essa comunidade cresça. Um abraço a todos.